vamos lá. Eu vou passar uma recapitulação do que foi falado na primeira aula. Vou passar breve aqui pelos slides. O que a gente tinha iniciado falando na primeira aula é que nós vivemos hoje numa era de ceticismo, uma era onde a existência de Deus ela é questionada, e não apenas questionada, mas como desmerecida. Então, o secularismo vai dizer que nós não precisamos crer em Deus. Crer em Deus é uma coisa não obrigatória, uma coisa opcional, uma coisa que talvez não seja tão necessária. A gente fez um paralelo sobre o que é levantado hoje como Carpe Diem e o Corondeu, ou seja, a gente viver uma vida sem Deus ou uma vida para Deus, uma vida para a glória de Deus, diante de Deus. Baseado nesse tema do ceticismo, a gente levantou algumas questões pelas quais valem a pena crer em Deus, o que apenas não ligando diretamente na questão bíblica, mas na questão filosófica. Então, tem algumas razões para pensarmos em Deus, porque sem Deus a vida ela não tem significado, ela não tem esperança, e se Deus existir, de fato, nós podemos conhecê-lo. Isso são razões que nós temos para crer, de fato, em Deus. A gente perguntou o seguinte: podemos defender que Deus existe? E a gente falou que Deus não pode ser posto num tubo de ensaio e analisado. E quando a gente fala sobre defesa da fé e defesa de Cristo, se a gente for argumentar contra um ateu usando a própria Bíblia, talvez para um ateu isso não faça diferença nenhuma, porque a cosmovisão dele, a pressuposição dele é de que a Bíblia não é uma verdade. Então, nós precisamos lidar com as pressuposições, com as cosmovisões, quando também vamos defender a existência de Deus. E nesse livro do R.C. Sproul, nesse capítulo especificamente sobre a defesa da fé, ele vai defender Deus usando a evidência da criação. Então ele vai surgir com a primeira pergunta, né? Se algo existe, podemos afirmar que ele sempre existiu? Nós vivemos num mundo que existe. O mundo existe. Nós podemos questionar, podemos afirmar que o mundo sempre existiu? E há algumas respostas para isso, relacionado à questão da existência do mundo. São três delas. Primeiro, que ele foi autocriado. Segundo, que o mundo é eterno. E o terceiro, que ele foi criado por algo eterno. São as três hipóteses que temos. Quando nós olhamos o mundo, nós perguntamos sobre a existência dele. A gente precisa, e falando da origem dele, a gente precisa ver esses três pontos. Ou o mundo ele foi autocriado, ele mesmo por si só, ele se criou. Ou ele é eterno, ou seja, o mundo sempre existiu, não precisou ter um início. Ou ele foi criado por algo que é eterno. E aqui é para qualquer coisa. Então, na última aula eu tinha falado, por exemplo, do copo. Esse copo aqui, ele existe. Ele foi autocriado, ou ele é eterno, ou ele foi criado por algo. Ele não pode ter sido autocriado, ele não é eterno, porque não existiu desde antes do mundo existir, e provavelmente ele foi criado por algo, por alguém. Quando nós olhamos para o mundo, a gente precisa, pela duração do mundo, a gente precisa afirmar que esse Criador, ele foi eterno. Essa é a terceira hipótese. Então, a primeira, que o mundo, sobre o mundo ser autocriado. A gente olhou alguns pontos específicos, né? A gente falou sobre a questão da geração espontânea, de que a vida ela pode surgir do nada, a criação por acaso, né? De que o mundo ele foi autocriado através de movimentos quânticos e, por fim, do nada, o mundo ele foi criado. E a gente chegou à conclusão de que o acaso ele não pode criar nada. O mundo ele não pode do nada criar nada, porque o acaso ele não tem força. O acaso ele não é nada. O acaso nada mais é, quando a gente fala sobre acaso, é uma combinação de fatores que resultam em algo. Mas o acaso ele não pode criar nada. Então não tem como o mundo ele por si só ser autocriado. O segundo ponto que a gente levantou, se o mundo era eterno. A gente falou um pouco sobre alguns pensamentos da mitologia grega, da mitologia hinduísta, sobre que eles têm esse pensamento do mundo ser eterno, de o mundo ele ser algo cíclico, algo que ele vai sendo, no caso do pensamento hinduísta, por exemplo, que o mundo ele vai se destruindo e vai se recriando, se destruindo e recriando, e algumas teorias modernas, como o modelo cíclico, as teorias de multiverso e a realidade simulada. Então foram alguns pontos que a gente tinha levantado na última aula, mas a gente viu que existem alguns problemas também na ideia do mundo eterno. E por fim a gente chegou nesse terceiro ponto, de que o mundo ele foi criado por algo eterno. Então o mundo não foi autocriado, não, o mundo ele não é eterno por si só, mas ele foi criado por algo eterno, que é o que nós iremos ver na aula de hoje.
Então, diante das possibilidades que temos, nós devemos nos render a uma, né? Que o mundo ele foi criado por um Deus eterno, pessoal, e toda a criação reflete a assinatura desse design, que é o que a gente vai falar hoje. A fim de defender essa ideia, o Sproul ele usa alguns argumentos que eles podem ser muito sintetizados no que Tomás de Aquino levantou como as 5 vias, né? As 5 vias da existência de Deus na criação, que são 5 argumentos que Tomás de Aquino utiliza justamente para defender a existência de Deus, olhando por base a criação, né? São 5 argumentos filosóficos na defesa da existência de Deus, olhando a criação, que é justamente a proposta que Sproul nesse capítulo ele vai levantar. E o primeiro argumento é o argumento do motor invisível. E Tomás de Aquino ele vai falar que Deus ele é um motor que faz todas as coisas se moverem. O argumento dele consiste no seguinte: primeiro, todas as coisas estão em movimento. Tudo que nós vemos hoje ao nosso redor está em movimento. O mundo, os planetas, tudo isso está em movimento. Só que tudo que está em movimento ele é causado por algo externo a si mesmo. Portanto, deve haver um primeiro motor que iniciou todo o movimento sem ser movido por outra coisa. E esse primeiro motor é Deus. Esse é o primeiro argumento de Tomás de Aquino. Ou seja, tudo que está em movimento inicialmente precisou de um primeiro motor para botar todas as coisas em funcionamento. A gente pode pensar, refletir uma espécie de um relógio, por exemplo, um relógio analógico, que ele tem lá suas engrenagens, todas as engrenagens estão rodando. Mas se não existisse um ponto ali, um motor, que fazem todas as engrenagens rodarem, esse mundo não ia rodar, essa engrenagem ela não ia funcionar, esse relógio não ia funcionar. Então, o primeiro argumento de Tomás de Aquino é que Deus é esse motor que faz todas as coisas funcionarem, tudo se mover, tudo se move por meio dele. Ele é aquele que dá movimento a todas as coisas, e sem Deus, nada que existe hoje existiria e nada aconteceria da forma como nós vemos hoje. Essa primeira causa, né, esse motor, ele é alguém que não foi motivado por alguém, não foi, por exemplo, se eu faço alguma coisa, pensando na ideia do relógio mesmo, se aquela primeira engrenagem ela roda, é porque provavelmente tem alguma outra engrenagem que está auxiliando ela, mas se voltar na origem de tudo, aquele primeiro movimento provém desse motor. E assim também é a figura de Deus, o ato de Deus, ele é o motor que faz todas as coisas se moverem. Então, o mundo como é que está hoje? As coisas aconteciam da forma como acontecem hoje. Tudo isso é resultado de um primeiro motor, de alguém que não foi motivado, mas alguém que por si só executa. E esse primeiro motor, Tomás de Aquino vai falar que é o próprio Deus. O segundo argumento dele é o argumento da causa primeira, ou seja, Deus ele é a causa eficiente, eterna, imutável, está acima de todas as dimensões. A gente falou um pouquinho sobre a aula passada, sobre a lei da causalidade, ou seja, todo efeito tem uma causa. Tudo que nós vemos hoje tem alguém que está causando. Até o próprio filósofo René Descartes ele vai afirmar que não há nenhuma coisa existente da qual não se possa perguntar qual é a causa. Porém, se a gente se regredir na história, a gente vê que inicialmente vai ser necessário uma primeira causa. Uma causa eficiente, uma causa que por si só faz todas as coisas acontecerem. Eu existo hoje porque meus pais se conheceram. Meus pais se conheceram porque eles nasceram. Eles nasceram porque talvez os meus avós se conheceram e geraram meus pais. E assim vai se regredindo, e no fim disso há uma primeira causa. Alguém que não foi causado, alguém que criou todas as coisas sem necessariamente ele ter sido causado. Essa é uma causa eficiente, a causa primeira. E essa causa eficiente, ela precisa ser eterna, imutável, acima das dimensões espaço-tempo e pessoal. Ela precisa ser eterna porque essa primeira causa ela não pode ter início nem fim, porque se teve algum início, provavelmente ela foi causada por algo, e também não pode ter fim. Ela é imutável porque a primeira causa ela precisa ser perfeita, ela não pode estar sujeita à mudança, porque estar sujeita à mudança quer dizer que ela é influenciada por algo, logo ela não pode ser essa primeira causa. Ela está acima do espaço e tempo, porque ela criou essa primeira causa, ela criou o espaço e criou o tempo, e essa primeira causa ela também precisa ser pessoal, porque essa primeira causa
pelo fato de ela ter criado o mundo da forma como ele é, essa primeira causa ela tem vontade e propósito. E para que ter vontade e propósito, precisa ser uma causa pessoal. E Deus é essa causa eficiente. Quando nós olhamos todas as coisas e vamos voltando, regredindo cada vez mais na história, nós precisamos nos deparar com essa primeira causa, e essa primeira causa é o Senhor, é Deus. E o segundo argumento é o argumento da contingência, dizendo que Deus ele é o ser necessário pelo qual todas as coisas são causadas. É um pouco parecido com o argumento anterior, mas tem algumas coisas divergentes. E aqui ele vai dizer que um ser contingente é aquele que não possui em si mesmo, mas em outro a sua causa eficiente. O que seria essa causa eficiente? É como se fosse a causa primeira, né? A causa que origina algo. Então, por exemplo, temos essa cruz aqui na frente. Essa cruz, ela precisou ser criada por alguém. Precisou ter uma causa para que ela acontecesse. Ela é um ser contingente. E o ser contingente é aquele que não possui a causa eficiente em si mesmo, ou seja, ele precisa de uma outra pessoa para lhe causar. Então pode ser que um ser contingente pode existir ou não, ele depende da existência de algo anterior. Então, por exemplo, se o marceneiro não existisse, possivelmente essa cruz também não existiria. Da mesma forma, o marceneiro ele também pode ser uma causa eficiente para a cruz, mas ele não é uma causa eficiente para ele mesmo. Porque talvez se os pais dele não existissem, esse marceneiro também não existiria. E quando a gente vai regredindo tudo, a gente vai ver que vai ser necessário um ser que possui em si mesmo e não em outro uma causa eficiente. Ou seja, alguém que não foi criado, alguém que não precisou de um outro ser, alguém que existe por si só, é um ser necessário e ele não é contingente. A existência dele não depende de outros seres, mas sim apenas dele. E quando a gente olha o mundo, a gente vê que tudo é contingente. Todas as coisas que estão ao nosso redor, tudo pode ser ou poderia não ter existido em algum momento da história. Então, o nosso templo, onde nós estamos, o nosso bairro, a nossa cidade, poderia não ter existido se não dependesse de fatores antecedentes. Da mesma forma, o mundo pode não ter existido se não dependesse de fatores antecedentes. Talvez o universo poderia não ter existido. E, por fim, esse fator antecedente, essa causa necessária, é o próprio Deus, o ser necessário para que então todas as coisas fossem criadas. É necessário esse ser, e esse ser, Tomás de Aquino vai falar que esse terceiro ser é o próprio Deus. E a nossa existência se dá apenas por causa de Deus. Ele é o fator necessário para tudo, para que tudo exista. Sem Deus, nada do que existe existiria. O quarto argumento é o argumento dos graus de perfeição. E vai dizer que Deus ele é o grau máximo de perfeição. E o argumento consiste no seguinte: os seres apresentam graus de perfeição, maiores ou menores. Ou seja, de pessoas que são mais sábios do que outros. Uns são mais sábios, outros são menos sábios. Algumas pessoas são mais justas, existem pessoas mais graciosas, menos graciosas. E por haver graus intermediários, ou seja, alguém que não está no nível máximo, é preciso que haja o grau máximo de perfeição. Caso contrário, não haveria parâmetro. Então, nós não poderíamos dizer que uma pessoa é boa se não houvesse um parâmetro para dizer o que é a perfeição, o que é o grau máximo de bondade. E Deus, ele é o grau máximo de perfeição. Então, todas as coisas boas, justas, sábias, todas as qualidades, Deus, ele é o grau máximo. E pelo fato de nós sermos uma parcela disso, nós precisamos nos levar à ideia de que há alguém que nele concentra todos esses graus, de forma perfeita, e é o próprio Deus. E ele é o parâmetro daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é moral. Nós poderíamos estar falando sobre... O R.C. Sproul está falando nesse capítulo sobre a questão da criação. Tomás de Aquino também está falando sobre a criação, mas nós poderíamos falar sobre a moral para poder também defender a existência de Deus. C.S. Lewis, se eu não me engano, ele fala de forma muito profunda nisso no Cristianismo Puro e Simples, sobre o fato de nós termos uma consciência moral ser também uma evidência da existência de Deus. Porque Deus ele é o grau máximo de perfeição. Então, ele é o máximo. Nós podemos ser um pouco de cada coisa, mas ele é o máximo, ele é o grau máximo de perfeição. E por existir esses graus intermediários, se pressupõe que existe alguém
com um grau máximo, que é o próprio Senhor. E o quinto argumento é que Deus é a mente por trás de toda a ordem e propósito que vemos no mundo. Ou seja, Deus, o mundo ele é criado da forma como ele é, as coisas acontecem da forma como acontece, tudo porque Deus arquitetou de forma minuciosa e planejou e ordenou todas as coisas de forma perfeita. Então, se tudo tem um propósito, se todas as coisas acontecem da forma como acontece, é porque Deus assim ordenou. Ele governa todas as coisas, até as coisas mais minuciosas possíveis. Esse argumento vai dizer o seguinte: coisas sem inteligência operam em vista de um fim. Ou seja, coisas que não têm inteligência, elas podem acontecer para um propósito. Por exemplo, as estrelas, por exemplo, elas foram criadas, elas existem, mas elas por si só elas não têm inteligência, mas elas se multiplicam, elas se explodem, criam novas estrelas. O instinto animal, por exemplo. Pensa no João de Barro. Ninguém ensinou para ele que ele precisaria criar a casinha dele lá da forma como ele cria. Mas se tudo acontece, ele não tem inteligência para poder ele planejar e achar, não, a melhor forma de criar essa casinha dessa forma, ele vai lá e criar. Aquilo está instintivamente nele. Ou até mesmo coisas de natureza, força gravitacional, por exemplo. Coisas acontecem, estão em movimento, essas coisas não possuem inteligência. E o segundo ponto vai dizer que esses seres sem inteligência não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor inteligente, como a seta pelo arqueiro. Ou seja, se as coisas acontecem da forma que acontece, eles não fazem isso por acaso, mas fazem por causa de um ente conhecedor inteligente, por alguém que está influenciando aquilo acontecer. Assim como uma seta é lançada pelo arqueiro, a seta ela só está indo em direção ao alvo ali porque o arqueiro assim planejou. Então, logo, há um ser inteligente pelo qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim. Então, tudo que acontece hoje, o mundo como acontece hoje, tudo se deriva de um ser inteligente. Alguém que planeja e que ordena todas as coisas. Falando sobre esse quinto ponto, tem um assunto que vale muito a pena ser mencionado, inclusive na questão da defesa da existência de Deus, e que é amplamente divulgado nos meios científicos, que é o ajuste fino do universo. E o que o ajuste fino vai dizer? Ele provém dessa observação de que as condições físicas fundamentais do universo estão precisamente ajustadas de uma forma que permita a existência de vida e do universo. Então, se, como o argumento anterior diz, tudo é organizado e orquestrado por alguém, planejado por alguém, o ajuste fino do universo vai dizer que a existência de vida e do universo, ela provém por conta de algumas coisas que foram precisamente ajustadas de formas tão precisas e tão precisas de que a vida depende apenas dessas coisas. Se essas coisas, se essas constantes fossem alteradas, provavelmente a vida e a existência ela seria extinta. E por ter essa precisão de forma tão perfeita, tudo isso nos leva à ideia de um design, de um ser inteligente que planejou e ordenou todas as coisas. Então, algo minucioso. Talvez os irmãos mais novos não vão saber disso, mas eu peguei isso quando eu era criança ainda, que no rádio, televisão, a gente tinha uma coisa chamada sintonia fina. A gente fazia a sintonia lá da TV, tinha uma sintonia que ele passava por todos os canais de forma automática, mas você poderia, em algum canal específico fazer uma sintonia fina, ou seja, você ir lá de forma muito mais precisa e minuciosa, aumentando a sintonia lá, para chegar na perfeição de imagem ali, ou de som, no caso de rádio. E é justamente essa ideia desse ajuste fino, dessa sintonia fina. O mundo ele acontece da forma como acontece por conta de constantes que são minuciosamente ajustadas. E todas essas constantes ajustadas nos levam à ideia de um ser inteligente. Então, eu peguei alguns exemplos de algumas constantes, por exemplo. A força fraca. A força fraca ela é uma força responsável pela interação das partículas subatômicas, né, dos prótons e dos nêutrons. E se o valor dessa força fraca fosse alterado em 0,0, bota 100 zeros aí, 1, provavelmente o mundo como a gente conhece hoje, as coisas seriam diferentes. Os elementos químicos seriam alterados. Alguns outros exemplos aqui. A proporção entre a massa dos prótons e dos elétrons, por exemplo.
O peso, a proporção do peso da massa dos prótons para os elétrons é de 1836,15 vezes maior. Se algo pequenininho, é algo minúsculo, mas se isso fosse alterado, provavelmente as células não existiriam da forma como existe hoje e nem mesmo o nosso DNA ele seria de forma tão precisa como é hoje. Algumas outras constantes que a gente conhece. O nível de oxigênio na atmosfera, que é de 21%. Se fosse um pouco maior, provavelmente ia, pelo fato de ter muito mais, se fosse um pouco maior, haveria mais oxigênio na nossa atmosfera e, com isso, mais incêndios iriam acontecer, por conta do fogo consumir o oxigênio. Mas, ao mesmo tempo, se o nível de oxigênio na atmosfera fosse menor, a gente morreria sufocado. A transparência atmosférica, por exemplo, se o nível de transparência da nossa atmosfera fosse menor, a gente seria bombardeado com raios solares de forma muito mais intensa, como é hoje. Mas é tudo com filtro que permite que a vida na Terra se prolongue. E a gente tem algumas outras constantes aqui, né? A força gravitacional, a inclinação da Terra, os níveis de vapor de água na atmosfera, a interação entre a Lua e a Terra, o nível de CO2 também na nossa atmosfera, a taxa de expansão do universo, se ela fosse um pouco mais rápida ou um pouco menor, o universo ele não funcionaria da forma como funciona e provavelmente ele colapsaria em algum momento. Até mesmo a existência, né, de Júpiter no nosso sistema solar, ele funciona como um aspirador cósmico, né? Então, se Júpiter não existisse, provavelmente a Terra ela seria bombardeada por materiais cósmicos, cometas, mas Júpiter, a força gravitacional de Júpiter ela funciona justamente como um aspirador que puxa as coisas para si e a própria complexidade do corpo humano. Então a gente vê de forma pequena que se houvesse algum desajuste, a vida humana e a existência do planeta Terra e do universo, ela seria colapsada. E tudo isso nos leva a compreender que essa complexidade do nosso corpo, do universo, tudo isso pressupõe uma mente inteligente que orquestra e governa todas as coisas. Felipe Fontes, num podcast sobre a Justifina, ele vai dizer o seguinte: a ordem pressupõe pessoalidade, inteligência. Se você encontra algo organizado, há um pressuposto de existência de uma pessoa. Você sai da casa com seu quarto desarrumado e chega com o quarto arrumado. Qual é a conclusão? Foi o acaso que deixou as coisas daquele jeito? É claro que a conclusão óbvia é que alguém arrumou. Por que a conclusão é óbvia? Porque ordem e ajuste, ela pressupõe pessoalidade. O ajuste do cosmos diz algo relacionado à sua origem. Há uma inteligência, uma mente transcendente que traz essa ordem. Então as coisas funcionam da forma como funciona, justamente por conta de alguém que planejou e estipulou todas as coisas. Então cada coisa no seu devido lugar acontece porque Deus assim o fez. Ele é a mente que está por trás de tudo isso. Não há espaço para o acaso, nem mesmo para possibilidades de multiversos aqui. A gente falou na outra aula sobre o mundo ser criado por acaso, ou as teorias de existência de multiversos, mas a gente vê que não há possibilidade disso, porque as coisas são tão perfeitamente ajustadas que a conclusão óbvia é de que alguém assim definiu, alguém assim planejou. Um texto que eu estava lendo, ele dá um exemplo interessante. Ele vai dizer que se um macaco pegar um teclado, uma máquina de escrever, começasse a digitar rapidamente, possivelmente em algum momento você vai encontrar algumas palavras parecidas ali. Pode ser que em algum momento ele digite casa, até algumas palavras maiores, como morango, por exemplo. Mas se você colocar 100 macacos digitando em 100 máquinas de escrever, dificilmente ele vai escrever uma poesia. Dificilmente, no meio daqueles bilhões de números e letras ali, dificilmente você vai encontrar talvez uma poesia, um salmo, um texto bíblico, alguma coisa de escrito ali. O que isso nos leva? Para o mundo ele ser tão perfeito da forma como ele é. O mundo ele ser as coisas de forma tão minuciosas, ser tão organizadas e ajustadas. Tudo isso provém dessa mente inteligente. O acaso ou a existência de multiversos provavelmente é impossível de que todas as tentativas do acaso de gerar algo geraria algo tão perfeito, uma sintonia tão perfeita como o mundo é criado, como o homem ele é criado, a complexidade do corpo humano, por exemplo, se não fosse alguém que planejou de forma minuciosa
todas as coisas. E uma beleza disso é de que esse que organizou todas as coisas, ele que é o criador e o orquestrador de tudo, como a Bíblia vai dizer aqui, né, que conhece cada estrela e chama cada estrela pelo seu próprio nome, ele também nos cria. E não apenas nos cria, mas ele se aproxima de nós. Ele nos cria para sermos seus amigos. Ele nos chama a ter um relacionamento pessoal com ele. Pensa nisso. O Criador de todo mundo, de todo o universo. Ele prepara um plano perfeito para nos unir com ele. Aquele que criou todas as coisas, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Ele se faz homem. Ele recebe sobre si a culpa pelo nosso pecado, de modo que, por meio da sua obra perfeita, nós temos paz com Deus. Nós somos unidos novamente com Deus. Nós somos chamados e adotados como seu filho. Tudo isso, aquele que é o primogênito da criação, que criou todas as coisas de forma perfeita, uma sintonia perfeita, ele nos chama, nos aproxima de nós, nos dá tudo o que precisamos. Aquele que, como o próprio Cristo vai dizer, né? Aquele que, o Deus que veste cada uma das flores, que alimenta os pássaros, ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele cuida de nós, ele nos ama, ele mantém o relacionamento para conosco. Tudo isso, quando nós olhamos a toda a sua criação, tudo isso deve nos levar a dar glória a ele. Porque tudo isso é um indicativo de que ele é grande, ele é poderoso, ele é glorioso. Então, olhar a criação não é apenas contemplar como é bonita a árvore, como é bonito o passarinho, o canto do passarinho, mas é viver para a glória de Deus, é dar glória a ele. E, por fim, vou ler apenas 2 versículos, que é o Salmo 19:1, que vai dizer: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Que ao contemplarmos a criação de Deus, isso nos leve a dar glória a Ele, a viver uma vida para a glória dele. Amém? Algum irmão quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta?